Olha só, hoje nós temos o prazer de receber esse grande amigo nosso. Eu conheço ele como Versi. Versi. Eu acho que não precisa colocar um sobrenome. Tem algumas coisas tipo... tem algumas coisas que não precisa, tipo Pietá, tipo Martelo. É só o primeiro nome. Versi. Seja bem-vindo, Versi. Boa noite, Roberto. Muito obrigado. É Versi mesmo, porque não tem outro Versi, né? Não é. Então, Versi, tá bom demais, viu? Olha, Versi, conta um pouquinho da sua história. Você tem uma longa história de coordenação política e Guarulhos, você é do tempo que política fazia até com showmício, não é isso? Bom, Roberto, antes de mais nada, eu preciso te parabenizar pelo seu estúdio, tá? Pô, obrigado, cara. Você é uma pessoa também que vem batalhando e a gente percebe isso. E realmente você está fazendo justo pelo tamanho da nossa cidade, né? Você está mostrando um tipo de programa para a cidade de Guarulhos. Então isso tem que ser valorizado pelos guarulhenses. Poxa, e nossa cidade precisa valorizar quem é da cidade de Guarulhos, como você é fazendo esse trabalho para a nossa cidade e levando informação para os nossos munícipes, para os nossos telespectadores, que assim seja. Mas eu vim aqui no primeiro dia, acho que no início, e eu estou vendo hoje a evolução, e eu fico feliz pela evolução aqui do seu estúdio, primeiramente, tá bom? Obrigado. Isso é sem ser político, né? Isso é só de coração, não tem essa de... Eu não vim aqui para me autopromover de maneira alguma, né? Não, você não precisa mais, mesmo porque ele é muito mais nos bastidores da política. É como eu disse... Ele é muito daquele tempo dos grandes showmícios, né? Isso, aquela coisa de pintar muro, não é isso, Versi? Exato. Eu até brinquei que eu sou dos dinossauros da política aqui, temos outros companheiros. Né? Você também vem da raiz aí também, Verdade. Mas a gente vem da raiz mesmo da campanha, da evolução das campanhas até hoje, a transformação dela até hoje, e isso que me fascina, né? Fascina muito essa transformação e a política em si, né? Então eu gosto muito da política, estou nela, por mais que muitos falem que a política não é uma profissão, né? Não é uma profissão, que você é assessor político, isso não é profissão, né? Você é advogado, você é comerciante, mas eu sou... Sim, uma pessoa que trabalha na política. Então, por isso que eu venho trabalhando nesses anos todos com todos os grandes políticos da nossa cidade. Com todos os grandes políticos da nossa cidade, eu já trabalhei, todos eles. E tanto é que atualmente, vou falar isso a respeito, estou voltando a trabalhar com um grande político do passado que hoje está voltando para a política, até para fazer uma diferença na nossa cidade. Né, Miguel Martelo. Que é o presidente Fausto Miguel Martelo, né, que está administrando a nossa Câmara Municipal de Guarulhos. E você não veio aqui como a função, mas ele nesse momento está secretário de administração da Câmara Municipal, que é uma função realmente gigantesca, que a Câmara não é pequena. Não, a Câmara é uma instituição... que faz jus a uma das grandes economias do país, e hoje, graças ao esforço de alguns presidentes, né, Eduardo Soutur, Jesus, e agora completado com o presidente Martelo, hoje a Câmara tem uma sede própria, num esforço concentrado da administração Martelo. Houve essa mudança, que quando você fala mudar um departamento, não é fácil, Roberto, e nós conseguimos executar essa mudança dentro do cronograma, e hoje é uma realidade a Câmara Municipal, um prédio próprio, que vai gerar uma economia de mais de 3 milhões aí para os cofres públicos. Agradecer ao João Marcos de Araújo nos acompanhando. Ô João, um abraço para você. Meu amigo Douglas Maggi também está nos acompanhando, boa noite para nós. Luizinho Fanganiello nos acompanhando aí. Natália Luca Parreira, Anderson Araújo, a Cida Ribeiro e o Renato Romão também aqui conosco. Agradecer muito vocês que estão nos acompanhando. Com o advento da internet, as redes sociais, hoje ganha só com a internet, não? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, Roberto.
Eu não vou dar a receita aqui, que a receita não serve para todos. Não é uma receita única. Né? Não é uma receita única. O que eu tenho observado nessa transformação da política que você falou, que nós somos da época do showmício, do brinde, da camiseta, do boné, do muro pintado, hoje ela vem se transformando. Você tem uma rede social, se fosse só rede social, todos ganhariam, então. Ué, rede social... É verdade. Ué, todos vamos ganhar, né? Olha, eu fiz o melhor programa no Roberto Samuel, fiz uma melhor edição. Não, não é isso. Em 2010, Roberto, quando eu estava chefe de gabinete do Eli Correia e a gente disputou uma eleição, que foi aquele fenômeno do Barack Obama. Verdade. Eu aprendi, para mim chegar em 2010 e entender essa nova transformação, naquele ano, qual era a regra em campanhas políticas para a internet? Nada. Não tinha regra. Era simplesmente você não poder comprar um cadastro. Só o resto. Hoje, olha como que está a legislação eleitoral na questão da internet. Hoje é uma bíblia quase, né? E cada vez aumentando mais. Mas... com tudo isso, você pode pegar a melhor agência, você pode pegar os melhores profissionais. Você ainda depende, que eu chamo da campanha convencional, que é essa campanha tradicional que você sabe que como era. Não nos moldes de uma campanha convencional, de uma campanha do que poderia ser feito, mas sim da convencional. O que é convencional? É a campanha que o candidato tem que sair na rua e conversar com o eleitor. Pedir voto. Sair na rua e ter uma agenda para falar com o eleitor. Versi, mas tem muita gente que ganhou sem fazer isso. Olha, tem, mas eu desconheço. Eu desconheço que um cara estava no exterior, fez uns vídeos, uma live e virou vereador em Guarulhos. Eu desconheço. Por mais que ele tenha classificado como 90% a rede social, ele precisou de 10%. É que é o caso do Lucas Sanches. Você pode falar do Lucas Sanches, então, mas o Lucas Sanches, está aí a questão, do menino, Lucas Sanches. O que ele fez? Ele ganhou na internet? Ganhou. Só que se ele não tivesse alguns atributos de uma campanha convencional, ele não consegue fazer uma campanha na internet. O que é fazer campanha convencional? Ele não sai na rua? Ele tem uma bicicletinha? Ele não fala no alto-falante? Isso é campanha convencional. Isso é campanha na internet? Não é. Aí é que eu estou falando para você. O que eu estudei em 2010, para chegar até hoje, para entender o quadro e como o Barack Obama ganhou, eu li um livro. Sabe o que eu tirei desse livro todo, Roberto? Uma palavra só uma palavra, que me importou muito e que carrego ela até hoje. Chama-se conteúdo. Boa. Sem o conteúdo, amigo, sem o conteúdo, você não vai chamar a atenção do público. Sem o conteúdo, o tudo que você colocar vai ser uma baboseira. Sem o conteúdo, você não vai fidelizar o seu ouvinte ou o seu eleitor. O conteúdo, que é a X da questão, foi o que eu li no Barack Obama, o conteúdo. Então você tem que ter o conteúdo. Mas para você ter o conteúdo, você tem que ter uma campanha convencional. A campanha convencional é você ir na rua, apertar a mão, aí você vai tirar uma foto, você vai produzir, você vai mostrar. Não é simplesmente colocar memes ou simplesmente colocar frases na internet que você, um vídeo bonitinho que você fizer, que você vai ganhar. Tem que ter o conteúdo. Não é um vídeo bonitinho, você tem que ter o conteúdo. O porquê desse vídeo, aonde, como, quem que eu quero atingir, o que eu vou atingir, qual o meu objetivo. Então, essa transformação sem a palavra conteúdo não adianta em nada. Então tem que ter o conteúdo ainda, que isso é o mais importante. E isso que os pseudos coordenadores de campanha, ou quem entende de campanha, acha que sabe, e às vezes não entende essa linguagem do povo. E esses dinossauros, como nós e mais outros companheiros na cidade, entendem essa linguagem do povo, que tem que transformar para essa juventude que está atrás, essa juventude que está se formando, essa juventude que vem com redes sociais, nós levarmos para esses jovens, para essas pessoas inteiradas, porque eu não vou ficar especialista em rede social, eu não vou estudar para ficar, isso não vai me alterar em nada na minha vida. Vai me alterar o que eu quero na rede social. Vai me alterar o conteúdo que eu quero que essas pessoas desenvolvam para mim. Ponto. Isso é o olhar clínico de uma campanha. Perfeito, eu concordo com você. É basicamente, olha, é uma nova ferramenta, mas você ainda tem que ter todo aquele conhecimento tradicional, porque para levar esse conteúdo até a internet, era apenas uma ferramenta, como era o jingle, como era o showmício, agora
É a rede social. Você tem que criar esse conteúdo. Criar esse conteúdo. Ser inteligente, criar um conteúdo. Me diz o seguinte, o pessoal fala muito que para ganhar uma eleição tem que ter muito dinheiro. Não. Então, principalmente em Guarulhos. Vamos falar sobre termos de Guarulhos. Não, Guarulhos é o seguinte, eu já estive fora de Guarulhos, já estive em outras cidades. Guarulhos já até saiu algumas matérias relativas a isso. Guarulhos é uma das cidades mais difíceis para fazer campanha política, Roberto. Guarulhos vem de uma, talvez de uma herança de que fazer política você precisa ter lideranças, comprar líder, pagar isso, pagar aquilo, exatamente. Pagar não sei o quê, pagar não sei o que lá. Mas mudou, essa transformação vem mudando. A população hoje está muito mais informada. Você consegue chegar na casa da pessoa sem o líder, que é as redes sociais. Então, o líder, ele é bom ainda para campanha convencional, para fazer o conteúdo, mas não para falar que aquele líder, que o líder chega e fala assim para mim, eu tenho X voto, tenho Y voto. Pô, você tem que falar, tem o seu voto e olhe lá. Mas ainda você ouve muita gente falando assim, olha, eu trago 1000 votos para você, não já ouve? Não, sempre vai ter, isso sempre vai existir, isso não vai ser extinto de uma hora para outra. Todos os líderes vão falar que tem voto, porque ele acha que ele tem que se apegar a essa palavra voto para entrar na equipe e ter um trabalho dentro daquela campanha. Então ele vai falar que tem o voto. Eu vou falar assim, olha, eu faço um trabalho para você, mas não tenho voto nenhum, então eu não vou te admitir. Então tem que ter o voto. Só que é aí que está, quem está na cabeça da campanha tem que entender como que eu posso usar essa pessoa, de que forma que eu posso usá-la dentro de uma estrutura de campanha para ela trazer um resultado efetivo para o candidato. Ô, Berci, eu sou adepto de que guarulhense deve votar em candidatos ligados a Guarulhos ou que sejam de Guarulhos, porque eu acredito que a quantidade de votos que nós tenhamos em Guarulhos, se nós escolhermos bons candidatos e conseguirmos, eu acho que se a gente só votasse em Guarulhense, a gente ia ter uns 10 deputados estaduais e pelo menos uns 6 federais. É impossível, né? Mas a gente poderia ter um número maior, né, Berci? É possível pensar em campanhas ou tentar mobilizar a nossa cidade para que consigamos eleger mais gente de Guarulhos? Não tenha dúvida nenhuma que nós temos potencial, voto suficiente para eleger muito mais vereadores, ou muito mais deputados. Isso aí são números, não sou eu que estou falando. O problema é que, Roberto, a proximidade de São Paulo com Guarulhos atrapalha muito. Se você for olhar os números, você vai entender. Os fenômenos políticos atrapalham muito Guarulhos. Fenômenos políticos. Tiririca. É que ficou mais conhecido como Tiririca o fenômeno, mas teve outros que tiveram votos aqui que... Joyce Halfman. Isso, você pode... O filho do Bolsonaro. Janaína Pascoal, que é estadual, mas teve voto. Muito. Então, quando que ela mandou R$1 para Guarulhos? Nada. Então tá aí. Não mandou nem beijinho. Então tá aí. Então, infelizmente, o eleitor, isso aí a gente tem que cobrar do eleitorado uma consciência maior na hora de votar. Só que, no geral, a população, numa grande maioria, ela não sabe em quem ela votou para deputado estadual e nem federal. O vereador, sim, que ele é mais regional, então ele lembra. Mas, geralmente, o deputado federal e estadual, a população esquece. Eu lembro do primeiro deputado federal que eu votei. Isso há muitos anos, Luiz Gusquiquem, foi o primeiro deputado quando eu tinha 18 anos. Então, mas muita gente não sabe nem quem votou, Roberto. Ele esquece. Infelizmente. Isso. Então, isso aí talvez, com a evolução da informação, que um dia, quem sabe, o eleitor, antes de votar, pegue o seu telefone, que todo mundo tem hoje. Todo mundo não, né? Acho que 99%. 99%. Tem gente que não tem. Tem gente que não usa por não usar, talvez minha mãe não usa, então, mas tudo bem. Essa geração que está entrando agora, eu acredito daqui 10 anos, 20 anos, 100% digital. Eu estou colocando 10, eu falei 20 anos para alguns. Aí ele vai olhar aqui e falar, deixa eu ver, o Roberto Samuel é deputado, deixa eu ver a história dele. Sai a sua ficha aqui, aí, pô, esse aqui eu vou votar porque é bom. Mas votar consciente. E votar depois, eu posso cobrar o Roberto Samuel, vai estar aqui no meu telefone. Cobrar depois que é difícil, né, Berci? Então, não são todos os deputados
que após a eleição, e até vou estender isso a vereadores, após a eleição, vamos falar assim, um pós-venda, ele pegar e dar o atendimento, dar o retorno, só o retorno. Às vezes eu trabalhei já em gabinete de deputados e eu já percebi que você chegar num vereador é difícil, chegar num deputado, pior ainda, chegar num senador, pior ainda. Mas e nós temos um senador que teoricamente é de Guarulhos. Isso, agora, né? No Jordano, no lugar Jordano. Mas às vezes é difícil chegar nesses políticos, Roberto. Mas a gente tinha que entender, os políticos também tinham que entender que esse canal é muito importante já para a reeleição dele. Estamos conversando com um Versi, e ele é um coordenador político, ele assessor parlamentar, conhece muito de política e ele conhece não só os bastidores, mas sabe aqueles segredinhos que a gente... É a prática, Roberto. É a prática do dia a dia. Isso, você não pega no livro, tem coisas que você não pega em livro. Não pega. É as campanhas que você vem acumulando da prática. Sabe, aquelas pedras no caminho, aqueles tropeços que a gente já sabe. É a pergunta que eu vou fazer nesse instante aqui. Nós temos... mil e tantos candidatos a vereador a cada eleição. Sim. E eu fiz uma conta, viu, Versi? Na última eleição, pouco mais de 150 pessoas tiveram acima de 1.000 votos, que já são 150 mil votos. A grande maioria, menos de 100 votos. Por que essas pessoas ainda elas são iludidas, elas vão por ir? O que acontece com essas pessoas, Versi? Você deu um número aí, são números que tem que ser realmente discutido. Numa grande maioria, Roberto, existe a questão que aumentou esse número de pessoas em função da nossa lei eleitoral. A nossa lei eleitoral foi alterada e pode ser que ela volte ao passado novamente, dizendo o seguinte, que acabou a coligação. Acabou a coligação, você precisa ter uma chapa. E nós não temos candidatos para a formação de uma chapa completa, que tenha votos o suficiente para eleger um vereador. Então, o que acontece? Os líderes partidários, eles saem, sim, em caça de candidatos para completar sua chapa, fazendo uma conta rasa. Se ele tem 100 votos, se você somar todos os outros... Se fosse 50, ele teria já 5.000 votos, com mais 5.000 votos do meu candidato dá 10.000 votos, então eu elejo um. É isso, infelizmente, né? Agora eu queria que todos fossem preparados. Eu já até tentei, em tubo de ensaio, vamos dizer assim, pegar essas pessoas que nunca foram nada, mas que têm um tino, que têm uma condição, que tenha algo a ser explorado, de repente pode se transformar num político. E eu peguei muitos que não eram nada, tiveram 100 votos e ficaram picados, que nem fala, foi picado. Já quer ser candidato de novo. Então nós temos que ter essa continuidade dessas pessoas. Mas a lei eleitoral é que atrapalha muito esses números, que parece que agora vai voltar a coligação novamente, do proporcional, tá? Isso já está lá no texto, vamos ver se vai ser aprovado, a gente não sabe, pela dificuldade que tem um partido político de montar uma chapa hoje completa. Você já teve esse trabalho de tentar formar uma chapa, sabe a dificuldade que é. Não, nós montamos 5 chapas na última eleição, uma dificuldade tremenda da montagem da chapa, dos prazos hoje, né? A Justiça Eleitoral até por 6 meses, ela se perdeu nesse processo, nesse último... Se perdeu. Completamente. Se perdeu nos recursos, se perdeu nos prazos, se perdeu na filiação, se perdeu em tudo. Foi uma salada mista essa última eleição, a questão da Justiça Eleitoral. Então, eles têm que rever todos esses procedimentos. Lógico, a pandemia atrapalhou muito, mas o prazo foram totalmente complicado para todos, né? Tanto que vários vereadores demoraram para tomar posse definitivamente. Alguns tomaram posse, ficaram um bom tempo e depois caíram. Eu acho que foi uma decepção. Por exemplo, uma pessoa igual a Fernanda Curti, sim, que ela chegou a fazer foto. Vários. Chegou, tá lá, isso, teve gabinete, depois teve que assumir a Márcia no lugar. Então, quer dizer,
Desculpa, é uma vergonha para a justiça eleitoral. Isso ninguém fala, né? Isso a grande mídia não fala, né? Que a justiça falhou e falhou feio. Falhou muito feio. Estamos terminando já nosso tempo, minha amiga Paloma. 5 minutos finais aqui. Olha, Roberto, esse nosso tema, nós só tocamos nesse pequeno tema, a gente teria que falar. Coisa, né? Mas vamos convidar você mais vezes. A gente aqui tem que falar muito, né? Eu sou um incentivador também desses jovens, né? Eu quero mostrar essa parte boa da política também, porque a política ela é importantíssima para nós, Roberto. Ela é muito importante e muita gente não quer saber de política. Eu falei hoje com o empresário. Falei, os empresários em geral, muitos assumiram ou ficaram ricos para a nossa cidade, agora eles tinham que doar um pouco a política. Se doarem um pouco, se doem para a política. Não quero saber de política. Não, mas foi essa cidade que muita gente ficou muito bem. Então eu cobro muito de algumas pessoas para participarem politicamente da nossa cidade. Exatamente. E olha só, Guarulhense, trago um recado para você, pois a nossa cidade, Guarulhos, já iniciou a imunização contra a Covid-19. Mas por enquanto a melhor vacina que temos até todos estarem imunizados é a consciência. Manter o distanciamento, evitar aglomeração, usar máscara e álcool em gel ainda salvam mais vidas. Consciência, empatia, respeito, tudo isso vem antes da vacina. Faça a sua parte, guarulhense. Juntos pela retomada econômica, juntos pela vida. Acompanhe o plano de vacinação no site guarulhos.sp.gov.br. É a Prefeitura de Guarulhos no combate ao coronavírus. Por você e por todos, vamos em frente, GRU. É importantíssimo aí. Aliás, me passa as informações, vê se a produção tem aí, sobre o número de infectados hoje no Brasil está caindo, né? O número de mortes, graças a Deus, está caindo. Vamos torcer para que a gente volte a um mundo normal o mais rápido possível. Inclusive até as sessões na Câmara, né, Vercê? Sim. Estão ocorrendo de forma virtual, né? Virtual. O presidente Martello se empenhou para deixar pronto toda a estrutura, né, da Câmara para a gente nós conseguirmos deixar a Câmara preparada, se tiver o retorno, já ser presencial. O Martello não mede esforço em dar a estrutura para a Câmara Municipal já retornar nas suas sessões presenciais. Eu gosto muito de política, o Verci também, como o Verci disse, a política é importante, e quando eu falo que é importante votar em gente de Guarulhos, não é porque eu estou falando voto em qualquer um de Guarulhos. Procure um bom candidato que seja de Guarulhos, porque, gente, o deputado ele tem as chamadas emendas. E essas emendas são dinheiro que ele pega do orçamento estadual e escolhe algumas cidades para trazer. Mas são milhões e milhões e milhões. Agora imagine se nós tivéssemos 5, 6 deputados estaduais e uns 4, 5 federais. Imaginou quanto dinheiro viria para a cidade anualmente? Além do dinheiro, Roberto, eles iriam brigar por alguns temas polêmicos da cidade para melhorar não só a questão da emenda, mas problemas crônicos, um Baquirivu, o acesso do Bom Sucesso, do Trevo, que ainda é problemaço, então depende de questão federal, depende de questão estadual, então isso é muito importante para a cidade, deputados estarem brigando pelos interesses da cidade, Rodoanel passando, acesso no Rodoanel, verdade. E, enfim, uma série de situações que beneficiariam a nossa cidade, e muito ainda. Um bom exemplo seria até a questão da vacina. Se nós tivéssemos 5, 6 deputados estaduais só de Guarulhos, com certeza nós teríamos mais vacina do que temos hoje, não é verdade? É verdade. Mas você sabe que a cidade de Guarulhos ela é muito importante, mas no cenário político ela fica esquecida às vezes. Exatamente. Verci, obrigado. Obrigado pelo convite, Roberto, estou à disposição aí, é um grande prazer e mais uma vez, parabéns para você.